Eu queria iniciar a nossa conversa de hoje parabenizando a casa, a todos que participaram na elaboração desse encontro, com tanto carinho, com tanto amor, mas principalmente pelo trabalho desenvolvido nessa casa em prol da evangelização infantil e infanto-juvenil. Eu iniciei na doutrina espírita com 8 anos de idade. Graças a Deus, porque meu pai, aflorando a mediunidade, chegou numa casa espírita e lá eles acolhiam não somente o médium que estaria por vir a se tornar um trabalhador da casa, mas igualmente a família e a criança. Então hoje a minha gratidão é muito grande àquela casa, né, que foi lá em Ilha Solteira, aquela família que acolheu a minha e que a partir de então foi um divisor de águas na minha vida. Então fez diferença demais para que a minha mãe, ao longo da jornada, para que meu pai, igualmente as minhas irmãs, hoje todos trabalhando muito na doutrina espírita, pudessem ser o que são. Mas eu queria, na manhã de hoje, conversar com vocês, não como oradora, como palestrante, mas primeiro como mãe. Aqui eu trouxe meus 3 filhos, o Cássio com 32 anos, o Caio com 31 e o Júnior com 29 anos de idade. Então eu queria bater um papo com vocês, como mãe, como esposa. Eu estou casada há 35 anos com o Donizete, muitos aqui já o conhecem, e como evangelizador. Então não é uma palestra, seria uma troca, né, de informações, de dicas que pudessem vir a ser ferramentas de auxílio para vocês que estão vivenciando agora um período que nós já passamos. Então eu sei da agonia, né, da dificuldade, das aflições que envolve o lar, a família. Eu conversava agora há pouco com a companheira, ela disse assim, no outro que teve eu não pude participar. Mas eu ouvi o Campete contar a história da Marta e da Maria, e dessa vez eu escolhi a melhor parte e eu resolvi vir. Levantei mais cedo, organizei as coisas em casa para que pudesse estar aqui. Isso ocorre todos os dias em nossas vidas. Por isso que eu achei importante iniciar a nossa conversa lembrando uma passagem que está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Esse livro ele é muito interessante, a psicografia de Chico Xavier, mas são várias conversas que Jesus teve com aqueles que estavam aceitando a Boa Nova na casa de Simão Pedro. Isso ocorre em culto do Evangelho no lar. Cultos estes realizados na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Porque a partir do momento que Jesus compõe o seu colégio apostólico, ele vai viver muito na casa de Simão. Ele vai dormir na casa de Simão. Vai fazer as refeições na casa de Simão. E pelo que a gente tem notícia, na casa de Simão estava ele, a esposa, o filho e a sogra que morava junto. Então, nesse capítulo em que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, em que ele fala que o lar é a escola das almas, né? Está até lá no cartaz essa frase, ela vai retratar um pouquinho de muitas situações que nós vivemos dentro do lar. Porque nós precisamos entender que não adianta eu falar só da criança. O que o nosso menino, a nossa menina os problemas que eles carregam, as situações que se nos apresentam no dia a dia,
é resultado da somatória do que esse espírito traz na alma, porque é um espírito milenar, com aquilo que ele vivencia dentro do lar. Se o papai, a mamãe, a família não estiver harmonizado, esse menino não vai estar harmonizado. É importante que nós entendamos isso. Por isso, quando Jesus está falando o Evangelho, está falando do reino de Deus, da importância da compreensão dentro do lar, a sogra de Pedro vai perguntar assim a Jesus: Senhor, em que consiste a vida no lar? E Jesus olha suavemente para aquela mulher, e ela, num tom emotivo, como alguém que trazia alguma dor ali na alma, diz assim: olha, porque nós iniciamos a família entre flores e perfumes, para logo depois colhermos os espinhos. Nós iniciamos a vida conjugal com esperanças de paz, de compreensão. Os dias passam, os anos chegam e nós vamos nos ver num clima de desabor e muitas vezes de sofrimento. Jesus olha para aquela mulher como que estivesse a ler, né? A filmar a sua intimidade e diz assim: minha irmã, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, dentro de casa, nas quatro paredes de um lar, nós estamos ali num processo de aprendizado, uns com os outros. E aí ele pergunta para ela: o que você faz com a lentilha? Hoje nós poderíamos substituir pelo feijão, mas na época de Jesus era lentilha. O que você faz com ela para servir aos seus? E ela diz assim: eu levo ao fogo, para que numa alta temperatura elas possam cozer. E aí então eu tempero e sirvo à mesa. E ele diz: e o pão? O pão você serve ele cru? Ela diz: não, eu levo ao forno, para que também em alta temperatura ele adquira a maciez e o sabor desejado. E aí então, Jesus vai colocar para ela que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. No dia a dia, nas experiências que nós temos, o lar pode ser aquele ninho doméstico de felicidade, de alegria, mas o lar também, em muitas situações, é o forno preparador. Porque um dia nós recebemos espíritos e fizemos um combinado na pátria espiritual de que estaríamos juntos para que no burilamento diário nós retornássemos melhor ao Pai. Nós entregássemos esses alimentos, que são as almas que convivem conosco, de uma forma melhor, mais aprimorada do que aqui chegou. E Jesus vai esclarecer a ela dizendo assim: olha, é no dia a dia dentro do lar, observando o outro, que nós vamos aprendendo a suportar os defeitos dos outros. Dentro do lar, observando os defeitos daqueles que convivem conosco, nós vamos aprendendo a suportar. Por isso que o lar é uma escola que vai nos preparar para depois, na vida, na escola, no mercado de trabalho, na lida diária com outras pessoas, mas o estágio é feito dentro do lar.
E ele continua, para aprendermos a suportar e ao mesmo tempo corrigir os defeitos que estão dentro de nós. Porque se eu vejo defeito no marido, eu vejo defeito no filho, eu tenho que aprender a suportar e ao mesmo tempo corrigir os que eu possa verificar em mim. E ele continua dizendo algo que é muito importante para nós. Muito importante. Porque se eu estivesse aqui hoje para bater esse papo, essa conversa, com pessoas que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo, era fácil. Era muito fácil. Eu ia falar, gente, vocês tentam, não deu certo. Saiam do barco, vai para uma outra experiência, que o importante é ser feliz. Porque daqui a pouco, vocês vão morrer, vai acabar tudo mesmo, então vocês têm que ser felizes. Mas quando nós conhecemos doutrina espírita, aí tudo muda. Aí a coisa complica um pouquinho para o nosso lado. Porque nós estamos falando com famílias que acreditam na imortalidade da alma. Nós estamos falando com famílias que acreditam numa programação espiritual. E é por isso que Jesus vai dizer assim para a sogra de Pedro: minha filha, a vida na terra é muito passageira. A vida do homem na carne passa muito rápido. Nós somos como uma flor de erva, que de manhã exala perfume, à noite desapareceu, não está mais. Então cabe a cada um de nós aproveitarmos os minutos. E ela vai dizer assim: ah, Senhor, mas tem muitos que não aprendem a lição nem mesmo com o sofrimento. E Jesus vai dizer: o sofrimento dentro do lar, os problemas, as dificuldades, são recursos para a nossa alma crescer. São recursos para a nossa alma crescer. A partir do momento que nós não aprendemos a oportunidade, corre por conta de cada um. E aí ele diz para ela: o que você faz com a lentilha que mesmo no forno, no fogo alto, ela não consegue cozer e permanece dura? E ela diz: eu lanço fora. E ele diz: o mesmo ocorre com as almas difíceis. Esse lançar fora significa o fogo da dor, da dificuldade, que a vida vai proporcionar à criatura para que ela possa se melhorar. Então, hoje, eu acredito que todos aqui têm consciência de que nós viemos através de uma família. Todos nós, não tem ninguém que nasça. Pode não ser a família que cada um de vocês sonham ter. Tem muita gente que não queria ter vindo daquele pai, daquela mãe. Tem muita gente que preferia ter tido o pai do vizinho, a mãe do vizinho. Isso ocorreu conosco na nossa infância, na nossa adolescência, e muitas vezes ocorre com os nossos filhos. De achar que o pai do amigo é melhor que nós. Só que uma coisa é certa: cada um nasce na família que precisa. E não é uma família daquele comercial de margarina que a gente vê na televisão. Que é todo mundo rindo, sorrindo de manhã, o pessoal já levanta com aquele alto astral, que o papai ajuda a mamãe está dando beijinho no papai, que as crianças levantam, pegam a mochila e sai todo mundo sorrindo, e o pote de margarina, até o pote de margarina, tem uma boquinha sorrindo lá, que é para animar o povo. Não. Eu costumo dizer que a nossa família no dia a dia está mais para aquela série da Grande Família que a Globo passava, que é aquela confusão toda, que todo mundo se gosta, né? Que todo mundo quer ajudar, mas às vezes ajuda demais, atrapalha, e às vezes a criatura é tão egoísta que não entende a necessidade do outro. Então, família no dia a dia está mais para uma grande família do que para o comercial. Agora, é muito importante nós entendermos que, se na vida nós tivermos a consciência de que Deus é justo e bom, é a base.
Deus conhece a cada um de nós. E não ia nos colocar no lugar errado. Como diz a mensagem do Chico, nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Então Deus é bom. E se nós tivermos consciência da imortalidade da alma, tudo vai resolver. Não tem nenhum problema. Eu conversava esses dias com uma amiga que tem uma criança especial. Esse menino hoje está com 13 anos. E ela disse assim para mim: Cristina, eu só fui entender realmente o porquê que Deus tinha me encaminhado esse filho especial quando eu descobri que ele era um espírito que precisava reencarnar e que a casa, o lar, a família iam ser os instrumentos de ajuda dele para que o seu perispírito pudesse purificar. Porque é um perispírito que traz ali os comprometimentos do passado. E ela falou, quando eu descobri a imortalidade da alma, na ótica da doutrina espírita, foi como uma luz. Eu olhei para o meu filho e eu não vi um ser limitado, que nunca vai poder ter um diploma de escola, que nunca vai poder me dar o orgulho que o mundo planta como orgulho. Mas eu vi um espírito imortal. Um espírito que vai vir, vai passar alguns anos, vai retornar e ele vai receber a Laura de espírito que se colocou à vontade do Pai para se tornar melhor. Isso é lindo, gente. Porque eu vejo mães, eu trabalho num projeto com jovens de 11 a 20 anos. 120 jovens. Um projeto de aprendizagem com jovens em estado de vulnerabilidade social. Com famílias desestruturadas. Ou o pai está preso, ou o pai abandonou, ou a mãe também desistiu, eles estão por conta dos avós, ou algum tio, ou alguém se habilita a cuidar deles. E eu vejo muitos responsáveis desesperados pela condição do filho. Porque meu filho não tira a nota que o outro tira. Porque meu filho não tem o aproveitamento que o outro tem. Mas ele é o seu filho. É com os recursos que ele veio que Deus conta. Se ele é filho de Deus, né? Ou como diz Khalil Gibran, são filhos nossos? Não, são filhos da ânsia de amar. Então nós precisamos trabalhar com os recursos que aquele espírito traz. Por quê? Qual que é o nosso desejo? Nós queremos a felicidade do nosso filho ou a alegria de ver o que os outros pensam dele? Nós precisamos meditar. Aí quando eu penso no meu filho como um ser imortal, acabou a minha ansiedade. Acabou a minha preocupação. Ah, mas os meus sobrinhos, eu tenho uma amiga, meu sobrinho é advogado, o outro é médico, o outro é engenheiro, e meu filho não gosta muito de estudar, eu tenho dificuldade com ele. Mas busque a sua aptidão. Na condição de espírito, ele traz algo no bojo. É uma alma que já viveu diversas encarnações. Então, tudo muda a hora que eu passo a acreditar em Deus e a ver o porquê dos porquês. Olha, e também entender por que nós estamos na vida. Se eu tiver que passar para o meu filho, por que nós estamos na vida? Esses dias uma psicóloga lançou uma matéria em que ela não entendia por que a filha de 14 anos estava se mutilando. Aí ela foi conversar com a filha, como se fosse fazer uma terapia. E a menina falou, mãe, eu não sei qual é o sentido da minha vida. E ela, com todas as técnicas que ela tinha, ela coloca na matéria que ela não conseguiu responder a menina. Qual é o sentido da vida? Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é o sentido da vida? Se um dia vocês tiverem que responder isso para os filhos de vocês, qual que é o sentido da vida? O que vocês vão falar? Ontem eu estive sentada 2 horas com uma psicóloga, a menina que me ajuda no projeto, com um garotinho de 14 anos. Lindo. Mora com uma avó desde que nasceu, porque o filho dessa senhora o abandonou, a mãe nunca quis saber e a avó cuida.
A avó está com 2 anos fazendo um tratamento contra um câncer, toma muita medicação, e o menino ficou à mercê. Ele está num projeto de jovem aprendiz, nós conseguimos colocá-lo com carteira assinada, e aí nós conseguimos fazer um monitoramento. Tivemos a notícia que esse menino faz 2 semanas que não vai na escola, e sentados com ele, ele diz, olha, eu estou fumando maconha e eu estou cheirando. Mas por quê? Aí eu tenho meus amigos. E se você tivesse que pedir alguma coisa agora, para que a gente pudesse fazer por você, o que você pediria? Eu pediria para afastar os meus amigos. Por quê? Porque eu não tenho força para fazer isso sozinho. E por que você está fumando a maconha e cheirando a cocaína? Porque eu não tenho força para resistir. Ou seja, ele não tem recursos dentro dele para saber qual que é o sentido da vida dele. E em tudo ele falava, eu não sinto vontade para a escola, eu não sinto vontade de parar, eu não, quer dizer, e esse quadro desse menino, ele vem de um lar desestruturados. Mas nós também temos jovens que chegam na casa de famílias estruturadas, com boa condição financeira e que estão na mesma condição. O que falta? Qual que é o sentido da vida? Muitas vezes, nós aqui nos desesperamos, porque não sabemos qual é esse sentido. Nós não sabemos por que nós estamos no mundo. E tudo na vida nós temos que ter um porquê. E eu acho muito oportuno nós lembrarmos que se nós tivermos como bandeira amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo acima de si mesmo, ou como a si mesmo, ou na mesma proporção que a si mesmo, nós haveremos de ter um sentido. Nós haveremos de ter um sentido. Porque se cada um de nós passarmos para os nossos filhos a certeza dessa paternidade divina, que não importa o que aconteça no mundo, não importa quem esteja no governo, não importa como as leis sejam regidas pelos homens, não importa a moda, as marcas, tudo que o mundo material proporcione, quem governa o mundo é Deus. Se nós conseguimos passar isso para os nossos filhos, que quem governa o mundo é Deus, e quando Ele estabelece que algo tem que acontecer, vai acontecer, tudo muda. Porque nós teremos jovens com mais esperança, acreditando que eles são coparticipantes desse processo de evolução do mundo. Nós teremos jovens com mente diferente. Agora, se nós, dentro do nosso lar, passamos o pessimismo, a falta de fé, a falta de acreditar na vida e no processo, no mundo, que nós vemos muito isso. Nós vivemos uma vida de mentira e nós passamos isso para o nosso filho. Quando nós estamos num ambiente que a situação não está boa, que surgiu um problema e de repente todo mundo para, faz uma cara de sorriso, faz uma selfie, posta no Facebook, o outro que está vendo acha que a vida está maravilhosa e não é bem assim. Então nós vivemos no mundo de faz de conta. E nós precisamos passar para esses nossos meninos que nós temos uma direção. Que não importa que seja de direita, de esquerda, que tenha algum ismo na vida, não existe. Nós estamos sob o comando de Deus. Isso vai dar uma calma e uma tranquilidade. Nós verificamos ainda que é muito importante a gente entender acerca do parentesco. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. E saber que os nossos laços de família acontecem porque nós temos uma ligação. Nós recebemos dentro do nosso lar espíritos que são afetos de nossa alma. E espíritos que continuam sendo afetos, porque nós não recebemos desafetos.
Deus não permitiria que nós recebêssemos desafetos. Nós recebemos espíritos para aprendermos a ter a mesma afeição, o mesmo amor que nós já temos por outros. Às vezes há uma incompatibilidade. O menino, ele combina mais com a mãe, ou ele combina mais com o pai. Tem uma similitude ali de gostos, de aptidões. Mas não é por isso que nós vamos deixar de gostar. Quando a gente fala do amor ao próximo, eu não vou amar somente aquele que pensa como eu, que tem o mesmo ponto de vista que eu. Eu me dou melhor com a minha filha, porque, nossa, nós gostamos da mesma música, da mesma comida, mas o que é isso? Que mundo é esse? Se nós somos pessoas diferentes, então nós temos que analisar, nós temos que observar, para que a gente possa entender que, se o pai não gera o espírito do filho, esse espírito vem de Deus. E se ele vem com um compromisso na nossa vida. Eu gostaria também de frisar, e é uma frase que está lá no cartaz, a importância do honrar pai e mãe. Eu estive falando dias atrás, num encontro de família, e depois de falar, uma moça pediu a palavra no final. Ela é doutora na área de geografia, numa faculdade do Rio Grande do Sul, e ela veio para participar do encontro, ela com 38 anos, porque a mãe estaria. Ela disse assim para mim, que ela estava com muito problema com a filha. A filha está na adolescência, vivendo muita dificuldade, e que ela aproximou da doutrina espírita para conhecer, para ver o que estava acontecendo, por que a menina estava tão agressiva, por que estava vivendo aquela situação. E ela descobriu. Ela disse que o problema não estava na filha, estava nela. Ela era uma filha adotiva, a mãe a criou com mais dois filhos adotivos e 3 biológicos. E ela diz que durante uma vida inteira, ela, embora trabalhasse, estudasse, ela trazia na alma uma tristeza, uma insatisfação, porque ela não conseguia entender como que Deus podia ter feito aquilo com ela. Ela ter sido rejeitada pela mãe, ter sido adotiva, quando todas as famílias, segundo a sua ótica, eram famílias normais, ela se considerava uma pessoa normal. Quando ela chega na casa espírita, descobre a lei da reencarnação, a imortalidade da alma, a certeza de que além do corpo que nós temos, nós somos espíritos. Ela diz que foi como se um véu se descortinasse à sua frente, e aí ela entendeu. Até ela disse que tinha visto uma frase de André Luiz, que ele fala assim, que muitas vezes a gente está igual em casa, às vezes a gente não está procurando o controle remoto da televisão e a gente está sentado em cima dele, não percebe? Então ela se sentiu desse jeito, como se durante 36 anos ela tivesse sentado em cima do controle remoto, procurando sem encontrar, porque ela estava sentada em cima da felicidade, de uma família maravilhosa, de irmãos que acolheram ela com tanto carinho, e ela estava sempre em busca de alguma coisa. E ela só se deu conta disso quando ela viu que a sua ingratidão pelos pais, que a sua falta de aceitação da vida, que ela disse que agora descobriu que ela precisava estar florindo aonde Deus havia plantado, é que despertou a necessidade da mudança. Aí ela pediu a palavra, foi até a frente, nós cedemos, chamou a sua mãe adotiva que estava lá, pediu perdão por todos os anos de dor, de luta, pediu à filha que a perdoasse, porque ela, durante todos aqueles 18 anos da filha, ela a culpou, né? A avó, por tudo que acontecia, e indiretamente ela transferiu para a filha essa insatisfação. Por que eu estou contando isso aí para vocês? Meus irmãos,
gratidão. Gratidão pelos pais. Eles vieram primeiro. Eles nos deram a oportunidade. Eu falo tudo isso para os meus meninos no projeto, em cada conversa. Não importa que teu pai está preso, que teu pai abandonou, que teu pai não te deixou fazer isso, ou que ele interferiu na sua escolha de vida. Mas tem algo que teu pai te deu, foi a vida. Se você acha que o que ele foi até hoje não foi a melhor postura, você, a partir de hoje, tem como ter uma postura diferente. Como filho, depois como pai, depois como mãe, não importa. Não queira culpar os seus pais pela sua situação de hoje. Eles fizeram algo por você que é impagável, que é a vida. Então, pais, se algum de vocês tem alguma situação mal resolvida, com o pai, com a mãe, com a ex-mulher, com o ex-marido, com a enteada, com o enteado, e você quer a felicidade do seu filho ou da sua filha, se conserte. Resolve. Os nossos jovens de hoje, as nossas crianças, trazem uma sensibilidade espiritual tão grande, que tudo que nós sentimos, nós não precisamos falar, reflete neles. Por isso que os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão lotados. Porque as crianças não têm um porquê. Se acertem, acerenem os vossos corações. Transmitam aos seus filhos que você ama independente de, que você vai fazer pelo outro independente de. Não tem como a criatura seguir feliz, olhando para trás e vendo todas as experiências de amargura na sua vida. É importante isso. Nós também precisamos entender que nós temos aqui, como Jesus falou para a sogra de Pedro, um bilhete de vinda e nós não temos a data do bilhete de volta. Então, sempre eu falo para o pessoal que é importante a gente se lembrar disso. Nós não estamos aqui de férias. Não estamos aqui de férias. Precisamos aproveitar cada minuto com os nossos filhos. Eu tenho esse quadro de Jesus e eu fiquei muito feliz porque lá na frente também na recepção, não sei se vocês observaram, tem esse quadro de Jesus, Maria e José, né? A família sagrada. E como eu iniciei a fala com vocês, dizendo como a evangelização foi importante para mim, como a evangelização foi importante para os meus filhos. É lógico, desde que eles nasceram, eu procurava dar todas as vacinas, mesmo que chorasse. Sempre procurei na escola, que eu tinha condição de levá-los, ver os métodos, conhecer os professores, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para a vida deles. Sempre gostei de arrumá-los, porque é bonitinho, não é? Eu vi o Juninho, cadê ele? Que estava ali à frente. Juninho, cadê você? Ah lá, ó, oiê, todo bonitinho, arrumadinho, né? E eu falei, é uma formosura que a criatura traz. Isso, o papai e a mamãe tem que fazer mesmo, cuidar da criança. É triste ver os meus meninos, que às vezes chegam lá com 10 anos de idade, 11, com a carteirinha de vacinação, tudo atrasada, né? Esses dias um fez 17 anos, nós conseguimos um trabalho para ele na Santa Casa, e a minha amiga que trabalha disse, olha Cristina, o menino chegou aqui todo amarrotado. Aí eu fui conversar com ele, falei, olha, você tem que se arrumar, lá é um ambiente diferente, né? Não é aqui o projeto. Você tem que passar a roupinha, mesmo que ninguém em casa faça, faça você. Ele disse assim, passar? Lá em casa nós nunca usamos ferro, não. Ele nunca tinha visto a mãe passar uma roupa. Aí levamos no brechó, ajeitamos umas roupas, o ferro, a tábua, explicamos para ele, demos uma aulinha, e aí seguiu. Então, não são todos que têm os mesmos recursos.
Então nós precisamos cuidar, mas nós precisamos cuidar da alma, a educação dos sentimentos dos nossos filhos. A educação do sentimento. Nem a Universidade de Harvard cuida disso. O menino pode passar nos melhores vestibulares no dia de amanhã. Mas se eles não conseguiram ter essa instrução, porque a escola, ela vai trazer a instrução para o intelecto. Somente os pais, o lar, é que vai educar a alma da criatura. E como nosso companheiro falou aqui na abertura, a casa espírita é uma ferramenta, eu posso atestar isso. Se não fosse a luz da doutrina espírita, meus pais podiam não ter estado juntos até o final, porque foram muitos desencontros. Eu poderia não estar casada nesses 35 anos, porque foi muita luta, muitas batalhas a vencer. Os meus 3 filhos, criados à doutrina espírita, porque eu brincava com eles, eu falava, ó, quem come do meu arroz, do meu feijão, tem que ir comigo numa religião. Então, até os 18 anos, casa espírita, eu ia 4 vezes por semana, eles tinham que ir 4 vezes por semana. Todas as atividades, tem que participar. A mamãe não te leva no futebol? Mamãe não te leva na natação? Já fui, fazia tudo. Só que nós temos que verificar a dose, né, de cada coisa. Agora, a evangelização infantil é parceiro na vida dos nossos filhos. O que nós falamos em casa tem um peso, e muito. Mas muitas vezes aquilo que eles ouvem de alguém que está ali preparado. Eu entrei aqui, fiquei olhando para Maria Dolores, não vou olhar agora, porque senão vou me emocionar, né? E eu fiquei pensando, o que uma mentora como ela não auxilia na vida de cada um de vocês, né? Porque muitas vezes, diante de um filho, a gente fica impotente, é tão engraçado isso. Mesmo que a gente tenha sido talhado para vir, para cuidar deles, muitas vezes o menino fala alguma coisa, ou você está vivendo uma situação, e você fica, meu Deus, o que eu falo? Mas, como são espíritos reconhecidos por Jesus, está lá no capítulo 6, né? Eu sou o divino jardineiro, que cultiva as suas almas no silêncio. Jesus, os benfeitores, o anjo da guarda do nosso filho, muitas vezes intui, na maioria das vezes, a evangelizadora, o tio na pré-mocidade, o amiguinho que está no lado, que às vezes eles aprendem muito com os coleguinhas, e isso vão se formando de tijolinho em tijolinho, a nova casa mental desse nosso menino, que nós não sabemos o que o nosso filho trouxe do ontem. Haroldo tem uma palestra, umas 2 horas, mas vale a pena ver, onde ele trabalha o livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, na psicografia do Chico, em que ele vai falar dessas cristalizações mentais da necessidade da educação dos sentimentos. Quando eu recebo o bebezinho dentro do meu lar, eu não sei que espírito eu estou recebendo e qual o compromisso que eu assumi com ele. Mas uma coisa é certa, esse espírito vem com a esperança de que o pai e a mãe possam nortear a sua vida. Nós somos missionários, por isso que quando a gente lê a questão 383 do Livro dos Espíritos, qual é para o espírito utilidade passar pela infância, nós vamos compreender isso. O esquecimento do passado, durante muito tempo a gente achava assim, que fosse alguma coisa que ia anestesiar o nosso cérebro. E na verdade o esquecimento do passado é um convite à renovação. A criança que chega na nossa casa, ela recebeu de Deus um passaporte para iniciar. Aprender a andar, aprender a conversar, aprender a lidar com os seus sentimentos. Nós não sabemos, esse nosso menino, essa nossa menina, o que aconteceu com eles da última encarnação. O que eles trazem gravados ali? Um suicídio, um homicídio, um trauma por conta de um abandono, nós não sabemos. E nós achamos que escola paga,
que quer colocar somente os conteúdos para que o menino passe no vestibular e muitas vezes promova a escola e não o menino, vai educar sentimento. E aí nós chamamos o menino para ir para a escola às 6 da manhã se tiver uma atividade, mas temos receio de chamá-lo para vir para a evangelização, porque acreditamos que pode causar um trauma. Eu não sei se esse meu filho, dentro, e quando a gente tem um filho igual agora, o meu caçula já vai fazer 30 anos de idade, tem hora que eu fico pensando, meu Deus, será que eu falei tudo? Será que eu ensinei tudo? Será que todos os livros que estudou, será que tudo vai auxiliá-lo? Porque até agora está tudo bem. Mas será que ele tem os recursos para passar pelos problemas? Será que ele está provisionado espiritualmente para vencer todas as lutas que ele programou no mundo espiritual? Será que a hora que nós estivermos na situação do nosso companheiro, que as 2 filhas estão lá fazendo universidade, eu sei o que é isso? Tem noites que eu deitava e falava assim para o Espírito Ivan de Albuquerque, que é o mentor da nossa mocidade. Ai, meu amigo, veja o que eu preciso fazer enquanto eu estou aqui, mas vai lá, dá uma olhadinha, sopra na acústica da alma, vai cuidando para mim, alguma coisa está lá guardada de tudo que a gente ensinou. E hoje eu faço isso pelos meninos do meu projeto. Mentalizo cada um e falo, Senhor, cuida, intui o que a gente pode fazer. Porque nós também não podemos ficar com foco somente nos nossos filhos. Deus ajuda as criaturas através de outras criaturas. Eu vejo as evangelizadoras, os evangelizadores, e eu fico imaginando a chuva de bênçãos, de recursos que recaem sobre essas criaturas, que estão a serviço de Deus. E pai e mãe, em todos os instantes, são evangelizadores, que estão a serviço de Deus, porque os filhos é dele. Então nós precisamos entender, será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que meu menino com 18, 19 anos, pode trazer cristalizado na alma uma situação que ele viveu nessa idade, numa outra encarnação, e pode ter lá um surto psicótico? Será que o meu filho está preparado para nessa hora lembrar que Deus, o amor a Deus acima de todas as coisas, para que ele possa ter essa segurança no que ele vai fazer? Se a menina se casa, 25, 26 anos, o esposo, que nem sempre, né? Os que entram na família estão evangelizados, e não poderia ser, a gente demora para entender isso. Porque a gente queria assim, olha, eu queria que minhas filhas casassem com aquele coleguinha da mocidade. Porque aquele coleguinha da mocidade aprendeu tudo que ela aprendeu. Então vai ficar fácil, né? Então, um sabe que vai se casar para fazer a felicidade do outro e não para ser feliz. Então a gente fica torcendo para isso. E eu costumo dizer assim em casa, olha, com 3 filhos e um marido bom, então eu tinha 4 para eu comandar, e eles me obedeciam. Com 3 noras que entraram na família, você aprende, você se educa, você não fala tudo que você gostaria de falar, você mede as palavras e muitas vezes você obedece. Olha que lindo que é a vida. É uma escola, não é? Não é uma escola de almas a casa? É assim. Porque hoje a gente troca os papéis. No ontem, o meu esposo deixa a família dele, vem conviver comigo, e por lei da vida, quem que ele passa a acatar? Ou a comungar, né? Confessar-se ali comigo. A mãe passa a ocupar um segundo plano. E nós temos que estar preparados para isso. Para não cair nos consultórios aí, com problema depressivo, porque foi colocado em segundo plano. Agora, nós não sabemos. Eu tinha um amigo que costumava, e daí a gente vai falando assim, da importância de você conhecer os filhos. Porque Santo Agostinho está lá na frase também, ele vai perguntar, o que fizestes do filho que eu te confiei? Nós já paramos para pensar nisso? O que nós fizemos dessas almas que vieram ter conosco? A gente vai observar que o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível
durante esse tempo, as impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Mas quem são nossos filhos? De repente, se eu tenho em casa o filho de um amigo, de um vizinho, eu olho, em 1 hora com o menino, eu já consigo elencar todos os defeitos dele. Mas e os meus filhos? Eu consigo fazer isso? Como que nós estamos? Eu consigo olhar para o meu filho e entender quem ele é? Porque se eu consigo diagnosticar que o meu filho é preguiçoso, é meu filho, eu não preciso ter vergonha de reconhecer, ele tem preguiça. Eu vou trabalhar a contrapartida, o trabalho, incentivando nas pequenas coisinhas no lar. Se eu vejo que o meu filho gosta de mentir, eu vou trabalhar a contrapartida. E muitas vezes chegar na evangelizadora e dizer: olha, o meu filho, ele começou a mentir. A evangelizadora vai te perguntar: alguém mente na casa? A gente tem que estar preparado para essa pergunta. O meu filho está muito agressivo, então nós vamos ter que trabalhar a mansuetude. Mas está tudo bem entre a senhora, o esposo? Como que está? Como é que vocês conversam? Entram em casa chutando o cachorro, batendo a porta? Ou todo mundo tem equilibrado? Ah, meu filho está falando palavrão. Como é que é a hora que está um clássico entre Palmeiras e Corinthians? Em casa. E que o Corinthians, lá, depois dos 40 minutos, me marca um gol. E que o palmeirense xingou. E que depois, nos finalmente, ele vai lá e empata o jogo 1-1. E aí o corintiano é que xinga. Eu estou falando porque eu vivi essa história ontem à noite, e eu estava com a sobrinha em casa de 4 aninhos, e eu falava: pelo amor de Deus, dizia para os meus sobrinhos, não falem palavrão, porque ela vai registrar. Eles falavam: tia, registra não. Eu falei: registra sim, não falem. Então, por que, gente, nós precisamos entender que o exemplo, ele é que arrasta. O pai e a mãe podem morrer de falar com o menino, mas o menino está olhando, ele está observando o que você está fazendo. Ele está observando o que você está falando. Ele está observando como você trata as pessoas. Ele está observando a sua educação com o balconista, com a funcionária em casa, com o vizinho. Então não adianta falar para ele ser bonzinho e amar ao próximo como a si mesmo, se a tua postura é diferente. Ai, Cristina, mas nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. Às vezes, de vez em quando, muito raramente, é diferente. Eu tenho no projeto 4 crianças, o pai já tinha abandonado, a mãe estava com eles, o mais velho tem 17 anos, a mãe foi presa, preparando bolas de cocaína, e eu fui conversar com ele, e falei: olha, mesmo a mamãe estando na prisão, orem por ela. Ah, não vou orar não. Ora, meu filho, porque a oração também é caridade. Vamos fazer o culto do evangelho no lar, agora você está com a vovó. O culto do evangelho vai auxiliando a vocês agora nessa situação difícil. Mas não pode esquecer da mamãe. Não, tia. Caridade eu fiz para minha mãe quando eu avisei ela que o que ela estava fazendo era errado. É uma alma diferente. Agora, será que Deus colocou um assim dentro de casa? Da nossa casa? Para a gente fazer tudo ruim? E o menino entender: não, meu pai está fazendo errado, minha mãe está fazendo errado, mas eu vou seguir o caminho do bem? Nem sempre. Nem sempre. Então, nós precisamos entender que o exemplo, ele vai fazer a diferença. Nós precisamos compreender que a criança, deixa eu só lembrar aqui um ponto interessante, de colocar aqui no lugar do outro, porque eu fui entregar um apartamento, que eu faço administração de imóveis, da rede Minha Casa Minha Vida. Eu vou contar isso, porque nós estamos tendo muito problema assim na evangelização. Um quarto maior, um quarto menor. A família entrou toda feliz com uma menina de 8 anos,
para receber a chave do apartamento. E a mamãe diz para ela: olha, filha, nós lutamos muito para conseguir ter a nossa casa própria. E a menina toda sorridente, feliz, entra, olha um quarto, olha o outro, voltou-se para a mãe e disse: mamãe, o maior é meu, né? E a mãe concordou. E eu fiquei olhando aquela situação. A gente deixa passar, porque a gente também não vai poder comandar a vida de todo mundo, né? Tem que, como diz uma amiga minha, a gente faz uma cara de paisagem e segue a vida. Mas, gente, nós temos todos os dias situações como essa, em que pai e mãe estão perdendo o posto. E quando não tem essa hierarquia dentro do lar, pai, mãe e o filho aqui, quando inverte, nós não sabemos o prejuízo que vamos causar a esse espírito. Quando pai e mãe chegam na escola e ele deixa sobressair a fala da criança em detrimento do que o professor ou o diretor disser. Isso é prejuízo para o menino, que não aprende a ouvir não, que não é colocado no seu lugar. Eu volto a dizer, nós não sabemos que espíritos estamos recebendo e o que traz cristalizado dentro de si. Eu lembro o Alberto Almeida contando algo assim, vou dizer, porque ele colocou em público, que a mãe, sua irmã, com o marido, iam sair de carro e a sobrinha sentou no banco da frente. E ele disse para ela: você vai aqui comigo, com o papai? Ela: vou, já tenho 10 anos, e pôs o cinto. E a mãe diz para a menina: filha, no banco traseiro. Porque nessa encarnação, a mamãe que é esposa do papai. Então agora você vai sentar aqui no seu lugar. Tudo que nós fazemos dentro do bom senso, dizendo não para os nossos filhos, é um ganho, é um aprendizado. No dia de amanhã nós não vamos ter jovens prepotentes, de nariz empinado, com dificuldade de trabalhar nas equipes de trabalho. Porque hoje nas repartições, nas empresas, o problema maior não é de conhecimento. Porque o menino dentro de casa com o computador, ele aprende a fazer tudo. Ele tem conhecimento de tudo. E em qualquer empresa com um programa elaborado, você aprende e você coloca em prática. O problema está sendo os sentimentos que essas crianças carregam consigo. A gente se preocupa tanto com a melhor roupa, com a melhor escola, com a aparência, com a formosura física, e esquecemos da formosura da alma. Estamos criando rainhas, reizinhos, que no ambiente de trabalho hoje em dia não tem espaço. Ninguém quer tolerar numa empresa. Eu comando 3 empresas, com a média de 40 funcionários cada uma. Ninguém tolera um ser arrogante. Ninguém ajuda, ninguém colabora e vai puxar o tapete do seu filho. E ele vai sofrer, e ele vai chorar. E nessa, se ele não estiver preparado espiritualmente falando, não vai querer continuar vivendo. Porque não granjeou amigos, porque não foi ensinado em casa a ser humilde. Infelizmente, é preciso, é necessário que a gente compreenda isso. A mãe e o pai, ela quer fazer tudo pelo filho. Vou dar tudo o que eu não tive. Ah, minha vida foi tão difícil. Eu ia para a escola, eu não tinha lanche para levar. Ou um amiguinho dividia comigo, ou eu levava um pão do dia anterior, muitas vezes pão passado em nada. Eu vivia à mercê da merenda escolar. E a gente fica achando que dar o tudo é favorecer o nosso filho. E não é. Nós acreditamos que a criatura vai estar acima do mundo. O mundo vai engolir ela. E nós vamos sofrer. Nós vamos chorar. E sempre o questionamento. Nós estamos auxiliando esse espírito nessa trajetória de renovação, de melhora. Então, é necessária a disciplina. É necessário ajuda mútua dentro de casa. É necessário colocar os nossos filhos no lugar
certo, que lhe é devido, para que a gente não venha a sofrer no dia de amanhã. Nós também queremos, assim, deixar, às vezes aqui não acontece, lá em Votuporanga tem muito, que sempre a mãe, ela está sobrecarregada, né? Mãe tem um negócio com ela de se culpar de tudo. A mãe acha, assim, que ela tinha que ter tido parto normal, a cesariana é uma culpa que ela carrega, ela tinha que ter amamentado mais de 1 ano, se ela amamentou menos. Então a mãe traz muito, ela teve que voltar para o trabalho. E nesse sentimento de culpa, ela deixa de ter essa confiança, esse respeito e pedir a cooperação do cônjuge. É muito importante isso, gente. Os nossos meninos precisam da referência dos pais nas suas vidas, da participação desses pais. Eu lembro que uma vez eu tinha um encontro e eu deixei meus 3 meninos, porque eles têm diferença de 1 ano cada um, com meu marido. E eu falei, olha, você coloca aqui, põe na mesa. Deixei mais ou menos a comida adiantada e pedi para ele entregar no momento certo o prato para cada um, para que eles pudessem fazer a refeição. E quando eu cheguei em casa, os meninos já dormindo, eu olhei os pratos na mesa, só um prato sujo. Aí ele falou, não, eu juntei tudo que tinha, eu fiz aí uma gororoba, batizou o nome de gororoba, nós sentamos para assistir, naquela época, o Castelo Rá-Tim-Bum, eu fui conversando com eles e fui dando a comida. E no dia eu falei, gente, mas o que é isso? A gente ensina a sentar na mesa, a comer certinho, agora ele vai me dar. Depois eu fiquei pensando, o que a criança mais gosta de fazer com a gente é fazer junto. É você estar ali, conversando com eles, brincando, olha aqui, olha ali, e passou, né? Então são coisas que homens fazem diferente de mulheres. Ah, dá um banho neles. Ó, fui lá, coloquei na ducha lá fora, os 3 tomaram banho, eu sequei os 3, ninguém foi para banheiro, já resolveu o problema aqui mesmo. Eu tive num casamento dias atrás, que a mãe deixou para o pai, porque ela tinha o salão, colocar a meia na menina que ia entrar de daminha. No caminho para o casamento, ela olhou na perna da menina, a menina estava com uma meia branca e outra rosa. E ela quase morreu, entrou surtando, na festa ficou de bico, eu fiquei bem imaginando, né? Gente, em que momento nós tivemos a informação que meia tem que ser sempre igual? E não é. Eu fui numa feira na Alemanha, lá eles usam meia listrada numa perna, meia lisa na outra, meia estampada com meia listrada. O par não é igual aos 2 pés. E a mulher saiu emburrada em todas as fotos, a minha sobrinha, porque o menino, ele disse que não achava o outro pé da meia, ele colocou o que dava certo e foi. Então nós precisamos entender que brigamos por bagatelas, perdemos a paz no lar por conta de muito pouca coisa. Uma pia que está suja de cabelo, porque ela fez a barba, bateu lá e deixou. É uma toalhinha que esqueceu em cima da cama. Então a gente precisa levar a vida com mais bom humor, com mais alegria. E o tempo, gente, está finalizando. Eu gostaria de colocar para vocês a importância de realmente estar junto da criança. E parabenizar vocês por estarem aqui hoje. Num domingo de manhã, né? Com tanta coisa para se fazer. E vocês tirarem esse tempo. Dias atrás eu estava em Campinas descendo um elevador, num sábado, era mês de julho, e o pai com a mochilinha, eu disse, vamos passear? E ele disse, não, ele está indo para a escola, numa atividade de férias. Isso é muito preocupante. Em Votuporanga já existe um decreto de pais solicitando creche de sábado e domingo. Porque como os pais trabalham durante a semana, sábado e domingo a criatura quer se divertir, às vezes quer ir numa festa, ou quer participar de alguma atividade com os amigos e os filhos atrapalham. Isso é muito complicado. Chico Xavier dizia assim, se você não tem tempo, se você acha que é muito difícil acordar à noite para trocar o seu filho, e você perder um pouquinho do seu sono, se você acha muito difícil sentar com a criança para ensinar ele a fazer os deveres escolares,
se você não tem tolerância para poder ter uma criatividade, porque pai e mãe tem que ter muita criatividade, às vezes, para desfocar o que o menino está fazendo birra por outra coisa, não tenha filhos. A partir do momento que a gente escolhe ser pai e mãe, nós estamos assumindo um compromisso. Sempre lembrando que essa escolha não é aqui, foi feita lá, no mundo espiritual. E com o compromisso de fazer bem feito, para que a gente possa ter cada vez mais a certeza de que vamos ser felizes, porque a felicidade nossa depende muito da felicidade do nosso filho. A maioria dos palestrantes hoje são chamados nas escolas, não é para falar do comportamento do menino, do jovem, da menina. A maioria dos palestrantes são chamados para pedir a participação dos pais nas escolas, da colaboração, da presença. Então, nós queríamos, dizer dessa nossa alegria de estar aqui, colocar a importância da evangelização. O nosso companheiro colocou aqui, as evangelizadoras são preparadas. Durante todo o ano, a nossa região, ela é muito feliz nos cursos que faz, na preparação que tem. Acreditem no potencial de cada um de vocês. Eu não sei o que fazer em determinadas situações. Confie na providência divina. Existe um canal de ligação, porque você com o seu filho tem um vínculo. Não é um vínculo de agora, do corpo físico, da parentela corporal. É um vínculo da parentela espiritual. Acreditem nisso. E acreditem fazendo da melhor forma possível, mas invistam na parte espiritual dos seus meninos. Incentivem a evangelização infantil. A criatura humana é o maior investimento de Deus aqui na terra. Então, Ele segue com cada um de nós nesse processo de educação dos sentimentos dos nossos filhos. Confiem nisso. Apostem nesse trabalho. Vocês nunca estarão só. Só que é importante que a gente mantenha igualmente o exemplo de vir, participar da casa, pegar a programação. Não é só vir no dia da evangelização. Tentem que os filhos criem raízes, para que eles possam se nortear no dia de amanhã. O meu filho trabalhava em Curitiba, e ele trabalha como analista de desempenho. Hoje ele está no Clube Atlético Paranaense, que o técnico saiu e ele foi chamado. Ele casou, a menina não era espírita, ela também trabalha como preparadora física, sofreu um acidente, uma mola do Pilates veio, estourou todinho o rostinho dela. Se viram numa situação complicadíssima, diversas cirurgias, a ansiedade. Um dia ele me ligou, mandando uma foto da casa espírita que eles estavam. Não me ligou perguntando, mãe, aonde que eu levo a minha esposa que está vivendo um problema complicado? A parte física, o ortodontista estava cuidando. A parte espiritual, ele não ligou para ninguém. Sabia onde ir, criou vínculo com a casa, iniciou um trabalho, porque tinha recursos. Ficou 6 meses desempregado algum tempo atrás, porque o mundo do futebol é assim, Se o time está ganhando, fica, se o time não está ganhando, sai. E um dia ele ligou e falou, mãe, você sabe de alguma ONG aqui para que eu possa trabalhar? Eu falei, olha, eu ouvi falar tal. Ele e a esposa iniciaram um trabalho com moradores de rua, fazendo quentinha, visitando. Passaram 6 meses, enfrentando a crise, o desemprego, felizes, granjeando amigos, amigos que depois os socorreram, com indicação de trabalho para ela. Enfim, gente, tudo dá certo, mas nós temos que direcionar no momento oportuno e confiar. Fazer o trabalho e confiar.
Por isso que eu queria propor para vocês agora uma dinâmica sobre isso. Será que nós estamos preparando os nossos filhos para bater asa? E nessa batida de asa, eles buscarem a sua destinação, que é se tornarem homens de bem? Porque na evangelização, o evangelho não é só um livro, ele é um roteiro, ele é uma cartilha de bem viver. A cada aula, nós vamos passando um passo, nós vamos lançando ali o caminho que esse menino vai trilhar e que vai auxiliá-lo para que ele possa ter fortaleza moral. Hoje, pais, o trabalho de vocês junto com a evangelização é ir criando nesse menino, nessa menina, recursos. Como se vocês estivessem ali dando a eles provisionamento, provisão espiritual para tudo quanto eles terão que enfrentar no dia de amanhã. Uma vez que nós não estamos aqui a passeio e eles vêm também com uma missão. A gente diz assim que nós não sabemos o que nós temos em casa. Um espírito muito endividado que precisa se corrigir, ou um espírito missionário que vem para auxiliar na evolução do mundo. Chico Xavier, mirrado, franzino, pequenininho, quem acreditava que aquele homem fosse ser o que se tornou? Quem vê a foto dele não sabe. Nós não sabemos o que temos dentro do nosso lar, porque nós não sabemos quem é nosso filho. Eu vou pedir ajuda para as meninas, para distribuir uma bexiguinha para cada um, para as meninas e para os meninos. Vamos tentar. A bexiga e a caneta, vamos ver se a gente consegue. Isso. Enquanto elas fazem a distribuição, tem aqui. Só evitem a bexiga azul, tá? Amarela, usa a amarela e a vermelha. A azul, a caneta vai se confundir. Tem alguém que, enquanto elas distribuem, que gostaria de fazer alguma pergunta? Que ficou alguma coisa no ar? É muito pouco tempo, né? E eu falo que educação é algo que é muito vasto. A vontade que a gente tem é de entrar na alma da pessoa e falar dos nossos acertos, dos nossos erros, né? Porque hoje, passado todo esse tempo, ontem de manhã num grupo de evangelizadores no estudo, e eu conversava, e muitas estão na mesma situação que eu, a gente falava, meu Deus, a gente sempre tem a sensação de que poderia ter feito melhor, né? Então, quando o filho tem 5 anos, você acha que você podia ter sido melhor durante aquele período de 5 anos? Quando ele tem 10, você acha que você poderia ter sido melhor? Sempre a sensação de que o tempo passa, né? E passa muito rápido. O importante é que vocês estão aqui. E vocês não estão indiferentes à educação desses filhos. Porque não existe dor maior para o espírito no retorno, segundo Chico Xavier, que a sensação de ter perdido o tempo. É difícil? É. Eu sei que às vezes a gente quer chegar em casa do trabalho, esticar um pouquinho, ter o direito a uma academia, ter direito a um joguinho de bola, a uma caminhada com uma amiga. E às vezes a gente tem que renunciar, né? Só que é bom, vale a pena. A gente fica um período, vocês vão ficar o quê? 10, 12 anos, porque depois eles vão bater a asinha e vão seguir. E se você fez bem feito, porque às vezes a gente fala, até eu podia ter comentado, que a educação, alguém falou que a mamãe está grávida aqui, quem está grávida? Né? Hoje nós estamos fazendo evangelização no ventre, para o bebê já no ventre. E a gente fala assim que a educação
ela começa no ventre. Mas você educa até os 3 aninhos de idade. Depois é para corrigir o que você não fez bem feito. Então, muitas vezes nós estamos corrigindo e assumindo. O culto do evangelho no lar é muito bom para isso. Às vezes a gente falava assim, olha, a mamãe falou tal coisa essa semana, porque estava nervosa. Mas você vê, a gente está vendo aqui no evangelho, que não é essa postura correta. O papai, às vezes, naquele momento do culto, ele também dá o testemunho de humildade. Para ser bem-aventurado, está lá na bem-aventurança, o primeiro degrau da bem-aventurança é a humildade. Se o papai não tem coragem de se humilhar dentro de casa, para reconhecer um erro, se a mamãe não tem coragem de chegar na frente, pedir perdão, pedir desculpa, como que nós vamos ensinar isso para o nosso menino? Como que ele vai chegar na escola e vai ter coragem de pedir desculpa para uma professora, para um amiguinho, né? Como é que ele vai entender as erratas que um amiguinho faz com ele, se ele não presenciou posturas evangélicas em casa? Então, é preciso, né? Dar exemplo para educar é preciso. Nós somos espíritos que muitas vezes não tivemos isso dentro do nosso lar. Nós não vemos muitas vezes isso do nosso pai, às vezes não vimos isso da nossa mãe. Somos espíritos que estamos aí em diversas encarnações, porque nós nos conhecemos. Tem briga de marido e mulher dentro de casa, que faz 1.500 anos que está brigando pela mesma coisa, porque faz muitas encarnações que estão vindo junto. É o mesmo motivo. Eu costumo dizer que a gente está escorregando na mesma casca de banana, né? Porque muitas vezes a reencarnação, a nossa evolução é espiral. Mas nós voltamos igual um disco furado. Fazemos sempre errado. Abusamos da nossa autoridade. Abusamos da nossa infidelidade. Abusamos do nosso comodismo, da nossa preguiça, do nosso orgulho, de achar que nós temos razão, né? Então agora, eu gostaria que vocês, o papelzinho é só para vocês passarem a caneta, porque ela é nova, senão ela não pega na bexiga. Aí, com muito cuidado, testem a caneta, com muito cuidado, vocês vão colocar a bexiga sobre o papel e vocês vão tentar ir com cuidado para não furá-la, ou escrever o nome do filho ou dos filhos, ou desenhar. Se você achar difícil desenhar ele inteiro, desenha o pezinho, desenha a mãozinha, tá? Faz um desenho, algo que identifique essa bexiga como sendo o filho ou os filhos, aquele que tem mais de um, né? Aí. Quem não gosta de desenhar, só escreve os nomes. Quem gosta de desenhar, pensa numa característica do filho, né? Uma parte do corpinho, ou desenha ele inteiro. Eu sou muito chorona. Eu falo assim, é que a gente se emociona, porque a gente traz gravado na alma todas as experiências, né? Eu olho para cada um de vocês e eu sei o que é. Eu sei o que é anoitecer e amanhecer, com o compromisso de ser pai e mãe, nas dificuldades de hoje, né? Nas lutas que cada um enfrenta. Às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade de relacionamento. Mas vocês estão numa fase propícia. Eu vejo os meninos com 12, 13, 14 anos, às vezes, trazendo dificuldades. Uma das maiores que a gente enfrenta lá no campo da sexualidade. Porque é um espírito que está ali, que traz no seu bojo muitas experiências. E como é lindo quando eles podem confiar no papai e na mamãe. E falar da sua dificuldade. Falar das suas opções, que nem sempre é aquilo que o mundo entende. Só que a gente tem sempre que lembrar,
O compromisso com o seu filho não é do seu vizinho, não é do professor, é de cada pai e de cada mãe. Então, não importa o que os outros falem, o importa é o vínculo que você tem com ele. Todos terminaram? Então, agora, eu quero que vocês soprem bem devagarinho, vai soprando aí para não estourar. Se alguém estourar, a gente dá outro, tá? Estoura aí, deixa ela meia, cheia, de forma que a gente possa brincar um pouquinho com ela. Aí, ó, que você vê que já encheu, assim, que dá para você identificar o trabalho que você fez, essa obra de arte, né? Isso. Aí, isso aí, amarrem, tá? Dá um nozinho aí. Ótimo. Todos fizeram? Deu certo? Alguém com dificuldade? Fizeram? Alguém ainda não fez? Se ficar difícil de amarrar, esvazia um pouquinho. Aí procurem desocupar o colo, tá? Desocupem o colo, tem cadeira à frente, ao lado. Vamos ficar um pouquinho em pé. Isso. Ficando em pé. Isso. Vamos esperar que todos finalizem e fiquem em pé. Deu certo? Olha, teve um lá atrás que me deu até uma ideia para a próxima vez que eu for utilizar. Todos estão em pé. Então, olha, o objetivo da nossa fala hoje era deixar bem claro para todos que o lar é uma escola, onde os filhos aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Observando o que não convém no comportamento deles, nós vamos igualmente nos corrigindo. Mas o que Deus quer de cada um de nós, enquanto pais, é que nós, nessa escola, preparemos este nosso filho. Cadê aquele companheiro? Vem cá. O que Deus quer, como é que você chama mesmo? O Ivan. O que Deus quer mesmo de cada um de nós é que nós um dia possamos vivenciar o que o Ivan está vivenciando. O que ele está vivenciando. Então, eu vou pedir para vocês lembrarem dos filhos, né? Pensa aí nos filhos. Aqueles que já passaram por essa faixa etária, os que ainda vão passar, vocês vão sentir o que seria. E vocês vão imaginar aquele primeiro dia de aula que você teve que levar o teu filho, a tua filha na escola e teve que deixar lá, pela primeira vez. E você vai jogar um pouquinho só o balãozinho para cima e pegar, bem de leve, tá? E vão sentir. Foi fácil deixar lá esse primeiro dia? Saber que agora ele estaria por conta de outro. Que ele ia pedir alguma coisa. Que alguma criança poderia beliscá-lo, falar alguma coisa. Que a professora podia não ser aquela professora que você criou uma expectativa, né? Mas aí ele foi crescendo mais um pouquinho e surgiu um dia que eles foram passar, né? Um final de semana numa atividade da escola. E foi a primeira noite que você dormiu. Tem algumas que vão até lá e falam, não precisa de um voluntário que eu vou para cuidar. E você passou uma noite inteira sem contato, né? Sem celular, porque não podia comunicar. E aí você vai jogar um pouquinho mais a bexiga para cima. E vai lembrar
o que aconteceu nessa noite. Mas o teu filho, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo e surge lá a primeira excursão de uma semana. É uma semana que seu filho vai se revelar, vai estar na companhia de outras pessoas, vai influenciar e vai ser influenciado. E aí você vai jogar um pouquinho mais alto. Vamos lá. E tenta localizar. Aí isso. Caiu na mão de outro? Alguém perdeu? Não? E aí, o tempo vai passando, né? E vai chegar um dia que com 17, 18 anos de idade, ou saindo para estudar, ou saindo para trabalhar, você tem que jogar muito alto. Muito alto. Muito, mas muito alto. Muito alto. E ao jogar, nós não podemos deixar cair. Nós não podemos deixar cair. Nós não podemos deixar cair. Olha. Gente, e nós vamos observar que se a gente... isso, todo mundo achou, não pode deixar cair. Alguém tem que pegar. Alguém conseguiu localizar o seu? Localizou? Alguém está com o filho trocado aí? Todos acharam? Está com o filho trocado? Então vamos achar. Quem que está? Olha aí, quem está cuidando do filho dela? Cadê? Então, gente, a dinâmica da vida é esta. Se nós, durante esse período agora, propício, em que todos os recursos estão favoráveis, como a mensagem do início falou da criança comparada com a semente, vocês estão com todos os recursos que a casa espírita, que a evangelização, que são ferramentas de Deus nas nossas vidas para auxiliar esses filhos que um dia irão. Só que da mesma forma que a gente viu que um auxiliava o outro para que o filho não se perdesse, se nosso filho levar o evangelho no coração, ele vai granjear amigos que ao longo do caminho vão auxiliá-los para que eles possam se dar bem na vida. Não se dar bem materialmente falando, mas espiritualmente. Khalil Gibran diz assim, que os nossos filhos são como flechas, e nós somos arqueiros. Se na ponta dessa flecha nós colocarmos Jesus, não importa o que ocorra no mundo, prostituição, drogas, corrupção, ele vai saber o caminho de volta. E vocês vão dar um abraço simbólico aí na bexiga agora, que é isso que cada dia na vida de vocês, vocês devem fazer com os filhos. Abrace-os. Não importa a dura que vocês dão, não importa a disciplina que se imponha, não importa o quanto errado ele tenha agido. No final de cada conversa, abrace. Abrace como nós abraçamos a Jesus. Porque Jesus, embora todas as nossas deficiências morais, Ele cultiva as nossas almas no silêncio, sem que nós vejamos. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá?